Aí, galera, meu nome é Luiz Américo da Silva, Luiz com Z, hein? Sou conhecido como Mestre Mentirinha. Comecei a capoeira em 1956 com o saudoso mestre Oswaldo Lisboa dos Santos, mestre Paraná. Ou seja, quando eu comecei a capoeira, no Rio de Janeiro só tinham 3 mestres de capoeira. Era mestre Paraná, mestre Mário dos Santos e mestre Arthur Emídio. Depois chegou um outro mestre também, que era o mestre Roque Pitu, mas o pessoal quase não frequentava a academia do Roque. Quer dizer, o Roque veio muito depois do mestre Paraná. O Paraná chegou aqui, meu mestre, meu único mestre, chegou aqui em 1945. Era um exímio tocador de berimbau, dos melhores do mundo. Os melhores não, o melhor. Tanto é que ele ensinou o pessoal do Rio a tocar berimbau. Ele comandava o ritmo da academia do Arthur Emídio, do Mário Buscapé. Me ensinou, inclusive, Cacalinho, que era irmão de Cacalo, a tocar berimbau. Cacá, como era? Cacalo. Ah, Cacá. Cacalinho a tocar berimbau. Cacá era aluno do Mário, né? Cacalo foi aluno do Mário, parecido também. Entendeu? E o mestre Mário dos Santos, da Bonfim, Mário Buscapé, tinha academia aqui na rua Comensouro, lá em cima. Então, quando ele de repente se aborreceu lá com o pessoal, e se aborreceram com ele também, o que aconteceu? Ele saiu do Grupo Bonfim, mas não queria parar de dar aula. Isso em 1966. Aí ele convidou um tal de Mestre Mentirinha, você conhece o Mestre Mentirinha? Ele convidou o Mestre Mentirinha para dar aula na Academia Estrela Azul com ele. O Mário dos Santos, Mário Buscapé. Ficava no Jacarezinho. E lá fui eu. Tem um jornal ali de 1966, ali na parede grande, que conta a história. Ele fala sobre rivalidade e solidariedade. Entendeu? Porque o Mário, eu pertencia ao grupo do Mestre Paraná, que era grupo de capoeira São Bento Pequeno, e o Mário me chamou para dar aula lá no Estrela Azul. Ele que era da Bonfim. Isso aí foi um Deus nos acuda no Rio de Janeiro. Mas sabe por quê? Porque eu era muito bom, cara. Eu era muito bom mesmo. Tanto de berimbau quanto de atabaque, pandeiro, eu tocava tudo. Eu já falei que eu comecei em 56, não é verdade? Mas você tinha que idade? Você nasceu em que ano, né? Eu nasci em 1950. 1950. Tenho 68 anos, vou fazer agora em agosto 69. Então, em 56 você tinha 6 anos. 6 anos quando eu comecei. E seus pais lhe levaram para aprender? É muito simples. Eu estava na igreja Nossa Senhora não, Bom Jesus de Bom Sucesso. Igreja lá com a mamãe foi à missa, me levou. E saindo de lá por volta de quase meio-dia, eu passando pela Pracinha de Bom Sucesso. O nome é Pracinha de Bom Sucesso mesmo, até hoje. Humboldt, logo ali em cima, eu escutei um toque diferente, um instrumento diferente. Era onde o Paraná ensinava capoeira. Olha, o Paraná era tão esperto, para vocês terem uma ideia, na minha época a capoeira era proibida. Em 50 ela era proibida. E o Paraná teve a ideia de montar o grupo dele, veja bem, Grupo Folclórico de Capoeira São Bento Pequeno. Ele não botou academia de luta nem nada, não. Academia Arthur, academia de Jama, não. Ele colocou Grupo de Capoeira, Grupo Folclórico de Capoeira São Bento Pequeno do Mestre Paraná. Então aquilo para a polícia era folclore, era show, animação, nós fazemos vários shows também. Então ele mantinha ali a porta dele aberta, porque a do Mário não, o Arthur também não.
O Arthur tinha a portinha do lado, os alunos chegavam para treinar, abria a portinha, o aluno entrava, fechava a portinha. Paraná não, o Paraná dava aula no fundo do quintal, da casa dele, está lá na fotografia. E esse era o quintal da casa dele. Então ele dava aula lá de noite? Não, De dia? só final de semana. Sábado e domingo. Mas nós estávamos lá treinando todos os dias. Não adiantava. Todo dia a gente ia para lá, para a casa deles, alunos. Ah, podia ir lá. À vontade. Tia Maura, a esposa dele, Maura Bastos, uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Nos acolhia lá como se fôssemos filhos dela. E nós tínhamos tia Maura como nossa mãe. Geralmente, Paraná tinha os alunos mais antigos, né? Então, eles puxavam um aquecimentozinho e tal, e depois era capoeira. Mas os alunos mais antigos puxavam o aquecimento, né? É. E quem eram esses alunos mais antigos? Era o Malhado e o Bira Costeleta. E aí fazia aquele aquecimento? Isso aí. Corrida, isso? Fazia aquele aquecimento, então depois começava a capoeira. E aí ensinava o quê? Não tinha sequência, não? Tinha sequência, sim, claro que tinha. Negativa, rasteira e chapa. Negativa, martelo e meia-lua. O Paraná, então, dava essa aula sábado e domingo. Isso. De manhã. Olha, nós chegávamos lá 8 horas da manhã, saímos de lá 8, 9 horas da noite, para você ter uma ideia. A gente ainda pegava uma comidinha lá na casa que a tia Maura fazia, lá tinha o nosso bolo de fubá, tinha café com leite, tinha chocolate, tia Maura cuidava da gente. Ali eram os pintinhos dela. Pessoa maravilhosa, Maura Bastos. Olha, o Paraná foi um paizão para a gente. Desculpa. Paraná nos ensinou a ser homem, a ter moral. Eu falei isso lá no Enfim, a não mentir, a caráter, que era caráter. Entendeu? Graças a ele eu viajei o mundo quase todo. Ele me levava a todo lugar que ele ia, ele me levava. Ia tudo quanto era lugar. Paraná me levava. Ah, o Paraná levava. Depois eu ia... Moleque ainda. Moleque ainda. É. Depois de 15 anos eu ia sozinho. Eu não acreditava. Pagava para ver. E aí o senhor ia para onde? Para tudo quanto é roda. De São Paulo, de Minas. Tudo. Tinha roda lá, eu queria confirmar se o cara era bom, eu ia lá. E esse aqui, esse aí, ó, se não sou eu, ninguém falava mais nele. Mestre Paraná. Mas eu sempre levei o nome dele e vou levar até o final dos meus dias. E como era o jogo dele de capoeira? Era um jogo versátil, muito lindo, cara. Ele tinha uma graça, uma manevolência no jogar fantástica. Só o sorriso dele já trazia você para ele. Era um aberto, rindo. Exatamente. No chão, em pé, ele fazia jogo de apanha dinheiro no chão também? Apanha laranja no chão, discutiu sim. Claro. Inclusive, teve uma briga com ele, Mucungê, na Central do Brasil, que foi os dois em cana, por causa de pegar o dinheiro no chão. Ah, não, mas o Mucungê não era só tocador, ele jogava? Tocava berimbau e, na hora que tinha dinheiro, ele entrava na roda para nego não pegar dinheiro, botava o pé em cima e tal. Mas ele era mais tocador, né? Paraná era angoleiro, sabia? Angoleiro. Como o Mário dos Santos também era angoleiro. O único que não era angoleiro foi Arthur Emídio, onde saiu o meu jogo de capoeira. Eu me espelhei no Arthur Emídio. Jogo muito rápido. Nem parece que Bahia, nada, rapaz. Ele era de Tabuna. Mas, te garanto uma coisa, acho que na Bahia capoeira como ele não existia. Muito uma velocidade terrível.
Foi nele que eu me espelhei e foi por isso que eu criei meu estilo de jogo de capoeira, chamado barra-vento. Inclusive o toque de capoeira também, chamado barra-vento. E no livro também do Ginástica Brasileira, do Enesio Pena Marinho, Sim. Ele fala que o melhor estilo de capoeira é o estilo barra-vento, criado por Luiz Américo da Silva, mestre Mentirinha, que é mais fácil adquirir agilidade do que peso, agilidade do que força. A força é medida em peso e agilidade em tempo. Isso pelo Papa da Educação Física falando. Tem um livro. Esse é o barra-vento. Agora acelera. Sozinho. Dando chute em saco? Eu fui o primeiro cara a quebrar mesa dessas grossuras aqui, ó, para mostrar a eficiência da capoeira. E me ferrei muito com isso. Hoje não aconselho ninguém a fazer isso. Com chute? Quebrar madeira? Exatamente. Não. Aquelas mesas de madeira grossas assim, cansei de quebrar, entrar por dentro dela com o pé, com tudo. Tinha uma reputação de rapidez e Isso. poder derrubar qualquer um. Então, o senhor observava o Arthur Emídio e o jogo dele era muito rápido, mas ele não lhe passava dicas, nada? Não. Dizia, treina assim, faz assim, Não. nada. Era só olhando. Você já ouviu falar naquilo, né? Eu te ensino a pescar, mas o peixe eu não te dou. Então, vendo ele jogar, me aprimorava muito. E as rodas lá na academia do Arthur Emídio, como era a roda lá? Todo domingo tinha rodinha lá também. Domingo, à tarde? De manhã. De manhã. 10 horas. 10 horas. Aqui em Sucesso? Higienópolis. Higienópolis, isso. Onde ficava aquela farmácia? Não era... Era atrás, aquela rua de trás. Lá na rua de trás, isso aí. Aquela casa, eu já me lembro. Isso. Então aí o senhor ia lá e era o capoeirista do Rio todo, você encontrava lá, os bambambam ia lá na roda. Lá. Não muitos. Quem que ia lá? Não, lá ia capoeirista assim, mas não quanto que era a roda do Guamuns na Goas, do Zé Pedro, em Bom Sucesso. Ali sim o couro comia. Tinha mestre que ficava atrás das pilastras para não jogar, com medo de jogar. Estou falando sério, cara, não ri não, é verdade. Tinha mestre que é mestre, fazia, acontecia, chegava lá na roda, ó, ficava atrás das pilastras olhando. Mas isso foi a década de 70 já, né? Aí 70. Mas já tinha tanto mestre assim no Rio que se dizia mestre? Nessa época vocês... Olha, quando eu comecei capoeira, você podia contar quantos capoeiristas tinha no Rio. Agora, em 70 já tinha muitos, muitos. E as rodas de rua, o senhor pegou assim as rodas de rua, assim, a roda da Central, parece que o senhor... Bati muito na roda da Central. É? Como assim? Lembra de algum episódio? Lá quem frequentava era Onça Preta, Dois de Ouro. Esses capoeiristas vinham de onde? Eles eram do Porto? Eles eram do Porto, Então, baianos. Eram baianos do Porto, mas trabalhavam no Porto, é isso? Não Exatamente. Tinha academia, não era só... Aí você ia ver na roda lá. Tocador de berimbau estava o Paraná, estava o Mucugê, aí vinha Dois de Ouro, vinha Onça Preta, Paulo Gomes, sempre na roda que falou do Arthur. O grupo Capuacho de Obaluayê era Corvo, Silas, Grande, todo mundo estava lá. Todos iam lá. Mas era só no carnaval, né?
nego dormia lá, você quer mais do que isso? O nego sentava naquelas escadas lá e dormia. Almoçar e jantar era aquele pastelão, então não sei o que lá, que vendia na central ali, e tá bom, e vamos para a roda. O pessoal queria saber da roda. Era direto no carnaval? Direto. 24 horas. Mas acabou o carnaval, acabou também. Acabou. E aí era a roda do Arthur Emílio, a roda do Zé Pedro. Isso. A minha roda. A sua roda na sua academia, do Capoarte, né? É. A Baduí, que ficava, o senhor disse que era aqui... Na época, já em 70 eu estava no Clube Santo Antônio. Então, o senhor fundou esse clube em 65, não é isso? Mas aí o Paraná, por quê? O Paraná achou tudo bem, faz seu grupo, ele graduou, como é que foi isso? Paraná comigo, o que eu fizesse estava feito. Ele não teve... Não. Eu continuei com ele. Tudo que ele precisasse, eu estava lá. Todo mundo. Tanto é que eu já falei que eu vou te dar umas situações aí, tanto é que o Arthur falava para todo mundo, e tenho gravado, ele falando na minha cara, alunos que eu tive, mestre Mentirinha foi um dos melhores, o Arthur, eu nunca me ensinou uma negativa, nenhuma, nada. Mário dos Santos, tive vários alunos, o melhor que eu tive foi o mestre Mentirinha, Mário dos Santos falando. Se eu fosse o patinho feio, não é? Ninguém não tinha pai. Mas todo mundo queria dizer que eu aprendi com eles. Só tive um mestre, Paraná. E eles ficavam pau da vida que eu desmentia na hora, né? Falei, Arthur, não leva mais, pô. Para com isso, rapaz. Eu fui aluno do Paraná. E todo mundo aí, o Genaro, esse que mora aqui, na Itararé, Genaro mesmo falava, não, ele foi aluno do Paraná. Mas Genaro era aluno do Arthur Emílio, né? Quem? O Genaro. Genaro foi do Arthur. Mas aprendeu a tocar um pouquinho de berimbau e pandeiro com o Paraná. Ele era o pandeirista da academia do Arthur. Então, esse grupo, em 65, já começou a ter roda também, o senhor fazia roda também? Claro. Na academia? Aqui. Mas continua aí para a roda de rua. A roda da Penha o senhor pegou? Se eu peguei a roda da Penha, nessa roda merda que você vê aí agora, não. Eu peguei a roda da Penha, realmente. E aí, como é que era essa roda? Meu irmão, uma porrada comia, desculpa a expressão. A porrada comia é legal. E quem que estava lá? Tinha alguém encarregado da roda? Hã? Tinha alguém encarregado da roda ou não? Era todo mundo... Tinha uma pancada de... Olha, o Touro estava lá, né? Eu estava lá, Nacional estava lá, Paraná estava lá, Mucugê estava lá. Entendeu? Tem muita gente aí que fala, eu fui, foi nada. Foi porra nenhuma. É muito de, ó. E essa roda acontecia só em outubro, novembro, na época da festa? Só. Só também, né? Quer dizer, cada semana, cada domingo, é isso? Que tinha 4 semanas de festa ali, né? Exatamente. Rapaz, era tão gostosa a festa da Penha que os ônibus ficavam da igreja e passavam pela favela do Cruzeiro, você acredita, os ônibus? A Romaria era muita gente que vinha. Você sabe quem foi o primeiro campeão brasileiro de capoeira? Campeão dentro na federação? É. Acho que foi o senhor. Fui eu. E depois foi o Júlio, né? Júlio César foi o individual. Eu comandei o grupo e participei. Então, o primeiro campeão fui eu. E qual era o seu golpe assim?
O que pegasse. Olha, eu tinha um compasso. Meia-lua de compasso? Não, senhor, compasso. Meia-lua de compasso, aquela meia-lua merda que eles têm na Bahia. Botar as duas mãos no chão e soltar a perninha assim, ó. Sim. Eu tô aqui, ó. No Tô ar. no ar, Mas ó, que lugar é esse? Aqui é na academia do Zé Pedro, que é esse que está aqui, ó. O Zé Pedro é que está defendendo aí. Eu passar por cima dele, cara. Não tem como sair, não. Os caras, quando viam que eu fazia assim, já viravam as costas para correr, mas não adiantava, eu já estava dentro do cara. Como é que o senhor ganhou, então, esse campeonato? Foi vários que eu participei. Quando eu vi que começou a roubalheira, eu me retirei. Mas esse que o senhor ganhou, como é que foi isso? Já era individual, né? Oi? Esse campeonato que o senhor ganhou em 74, foi? 7-3. 76? Isso foi pela Confederação Brasileira de Pugilismo. Ali não tinha mutreta. Então, e aí era individual, então não tinha pontuação, era por... Não, eu representei o Rio de Janeiro com a minha equipe. E ganhei. E o último campeonato que nós ganhamos, o Terra ganhou, agora é o Terra, não estou falando da Confederação. Foi o Campeonato Internacional de Capoeira, nós fomos campeões. Nós disputamos os estados de São Paulo, Minas, Bahia. Inclusive deu um bode ferrado quando o Rio de Janeiro ganhou. Não era Rio de Janeiro, era estado da Guanabara. Quando nós ganhamos, o Senna ficou maluco, o aluno lá do Bimba. E ali estava, foi o fato conclusivo foi o seguinte: quem ganhasse o campeonato usaria o uniforme. Quem ganhasse, porque foi feita as graduações da capoeira, né? Verde, verde, amarelo, amarelo, amarelo e azul, azul, por aí vai à frente. Quem criou até foi Damiano Ribeiro de Mendonça, não é? Quem ganhasse iria usar o uniforme. Qual é o uniforme? Calça branca, camisa branca com o emblema da sua associação. E o Senna, sabe o que o Senna queria? Calça de judô, um kimonozinho menor, com uma faixa, e ser faixas. Eu sou o vento, eu passo onde você não passa. Quando eu passo, você não fica. Duvida disso?